Olá, queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos novamente aqui com vocês, meditando o Evangelho deste domingo. E estamos inaugurando, a partir deste domingo, o primeiro domingo do Advento e também um novo ano litúrgico. É o ano litúrgico C, dedicado ao Evangelho segundo Lucas. E de fato é Lucas, capítulo 21, 24, 26 e depois de 35 em diante que nós vamos ler na liturgia deste domingo. E o tema que eu escolhi para esse primeiro domingo do Advento é o seguinte: cuidado para não nos envolvermos com o poder. Vou repetir. Cuidado para não nos envolvermos com o poder. Para o primeiro domingo do Advento, a liturgia apresenta-nos o Evangelho de Lucas trazendo o último discurso importante de Jesus. É o capítulo 21, dos versículos 25 a 36. Mas, como eu disse, tem alguns recortes aí no meio, com algumas interrupções que não deveriam haver, digamos assim, mas que a liturgia, o lecionário faz. Jesus responde à pergunta que os discípulos lhe fizeram quando anunciou o fim do templo em Jerusalém, que é a seguinte: Mestre, quando será e qual o sinal quando isso irá acontecer? Está no capítulo 21 de Lucas, um pouquinho antes do texto de hoje, no versículo 7. Por que Jesus anunciou a destruição do templo? Porque uma instituição religiosa que, em vez de cuidar dos pobres e marginalizados, se faz manter por estes e, portanto, em vez de comunicar vida, a retira, não tem o direito de existir. Comecemos então a leitura do texto e o comentário que Frei Alberto Maggi nos ajuda. Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 26a. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Ora, o evangelho deste domingo inicia-se com a resposta de Jesus aos seus discípulos. Jesus toma uma citação do profeta Joel, capítulo 2, versículo 10, com a qual foi anunciada a chegada do dia do Senhor. Portanto, não é uma linguagem real aquela que estamos lendo, mas uma linguagem profética. Indica uma coisa boa, positiva, que é a chegada do dia do Senhor. Mas por que Jesus diz: os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo? Ora, porque o que parecia eterno, esses impérios, o que parecia estável e duradouro, o que parecia real, o que parecia sagrado, de repente não é mais. O próprio Santo Agostinho, um dos grandes teólogos do cristianismo dos primeiros tempos, ao ver o Império Romano cair, pensará que chegou o final do mundo, o final dos tempos, porque era inimaginável, naquela época, pensar o mundo sem a estrutura do Império Romano. Pois bem, Jesus anuncia, e isso é um encorajamento para a comunidade cristã que lê esses textos, que todos esses poderes, esses gigantes, todos têm pés de barro. E mais cedo ou mais tarde vão desabar. Prosseguimos lendo a segunda parte do versículo 26 do capítulo 21 de Lucas, que diz: porque as forças do céu serão abaladas. E de fato, aqui está o anúncio positivo de Jesus. O que são essas forças, essas potências celestes? No céu significa ter a condição divina. E o céu é o lugar de Deus. Bem, existem intrusos, existem realidades, instituições que pretendem ter a condição divina. A carta aos Colossenses indicará esses poderes com o nome de tronos, dominações, principados, potestades, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Todos tendo relação com o poder. Então existem esses intrusos nos céus. Na verdade, eles ficarão chocados. Em outras palavras, é o que João escreve em seu prólogo: e a luz brilha nas trevas. João capítulo 1, versículo 5. Com o anúncio da mensagem de Jesus, todas as falsas divindades revelarão o que são, ou seja, precisamente a falsidade, e começarão a cair. Lemos agora o versículo 27, sempre do capítulo 21 de Lucas, que diz: então eles verão
o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Esses poderes, aqueles que se arrogaram de condição divina, começarão a se perturbar. E Jesus afirma, eles verão. Ele não fala, vós vereis, porque não é uma catástrofe que diz respeito à humanidade. Mas é uma catástrofe, aquela anunciada aqui, que diz respeito a todos os sistemas de poder que exploram o ser humano para sua própria conveniência. Enquanto os poderes do céu são perturbados, vemos o anúncio do poder do Filho do Homem, que não é o poder do domínio, mas o poder do amor, que se torna generosidade e serviço. Prossigamos agora lendo o versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. E Jesus adverte-nos que, quando essas coisas começarem a acontecer, devemos recuperar a nossa dignidade. É isso que significa erguei-vos e levantai a cabeça, recuperar a dignidade. Porque a nossa libertação está próxima. Portanto, não é um anúncio assustador, esse do Evangelho deste domingo, mas um anúncio de encorajamento, que quer dizer o seguinte: não há estrutura de poder que não esteja destinada a entrar em colapso mais cedo ou mais tarde. Então, aqui, incompreensivelmente, os liturgistas recortam alguns versículos que são importantes. Não está no lecionário esses versículos. Vejamos o texto evangélico que foi cortado e que não está no lecionário. Eu passo a lê-lo agora para vocês. E Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhar para saber que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esses são os versículos de 29 a 33 do capítulo 21, que não consta do evangelho deste domingo, mas que vale a pena a gente conhecer. Ora, a destruição de Jerusalém e de seu templo, finalmente, permitirá que até mesmo os pagãos entrem no reino de Deus. Então, trata-se de um evento positivo. E Jesus afirma que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, Jesus garante à comunidade que o poder do Evangelho será mais forte do que qualquer potência de dominação que possa existir neste mundo. Leamos agora os versículos de 34 a 35, sempre do capítulo 21 de Lucas. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. No entanto, Jesus faz uma clara advertência. A referência é à parábola dos 4 terrenos, que vemos lá em Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15, onde, por conveniência, por interesse, a mensagem de Jesus se torna estéril, não produz frutos. A seguir, Jesus adverte os discípulos, porque se os discípulos se integraram ou se integrarem em uma sociedade injusta, aquela que deve desaparecer, eles terão a mesma sorte desta sociedade, ou seja, a destruição. Finalmente, Jesus coloca a todos de prontidão, dizendo, esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha. Finalmente, agora, o versículo 36 do capítulo 21. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Por isso, Jesus diz à comunidade, fiquem acordados, estejam atentos, não se conformem à mentalidade deste mundo, que é a mentalidade baseada no egoísmo, no interesse, na proveniência das pessoas. Caso contrário, como todos esses poderes estão destinados a desaparecer, então vocês correm o risco de fazer o mesmo fim. Então, essa mensagem é uma mensagem de grande encorajamento para a comunidade fiel ao Evangelho. Será verdadeiramente
a luz que brilha nas trevas e fará com que as trevas que sufocam a humanidade se dissipem gradualmente. Agora faço eu uma reflexão pessoal depois dessa belíssima exposição de Frei Alberto Maggi. E eu começo com uma citação. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Esta é uma famosíssima frase de Albert Einstein, físico alemão no século passado. O tempo do advento, o tempo de preparação e expectativa para a chegada, sempre renovada do menino Deus entre nós, começa com um evangelho que anuncia uma grande notícia. O que é uma redundância, obviamente, né? Evangelho já é uma grande notícia. Os poderes e poderosos deste mundo não são eternos. Essa é a notícia. Vou repetir, os poderes e poderosos deste mundo não são eternos. A implantação do reino de Deus, a chegada de seu reinado nesta terra, abalará todo tipo de poder que se pretenda eterno. Sobra inclusive para os que se consideram discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Pois, se os cristãos se deixarem influenciar, dominar e corromper pela ideologia de poder, pelo egoísmo deste mundo, então experimentarão a mesma sorte, o mesmo fim dos poderosos e dominadores. Ao anunciar a destruição do templo de Jerusalém, Jesus deixa claro que uma religião que não escolhe o lado dos pobres e marginalizados deste mundo, que não luta por justiça e igualdade, que não busca o bem de todos, não pode ser uma religião que leva a Deus. Não é uma religião que durará por muito tempo. Aqui me vem de citar Papa Francisco, o qual nos adverte sempre do perigo de cairmos no mundanismo, ou seja, adotarmos a ideologia, a maneira de pensar e agir deste mundo. Diz o Papa, abre aspas, neste contexto, alimenta-se a vanglória de quantos se contentam com ter algum poder e preferem ser generais de exércitos derrotados, antes que simples soldados de um batalhão que continua a lutar. Quantas vezes sonhamos planos apostólicos expansionistas, meticulosos e bem traçados, típicos de generais derrotados? Assim, negamos a nossa história de igreja, que é gloriosa por ser história de sacrifícios, de esperança, de luta diária, de vida gasta no serviço, de constância no trabalho fatigoso, porque todo trabalho é suor do nosso rosto. Em vez disso, entretemo-nos vaidosos a falar sobre o que se deveria fazer, o pecado do deveriaqueísmo, como mestres espirituais e peritos de pastoral que dão instruções ficando de fora. Cultivamos nossa imaginação sem limites e perdemos o contato com a dolorosa realidade do nosso povo fiel. Quem caiu neste mundanismo, olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência. Circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte fechado da sua imanência e dos seus interesses e, consequentemente, não aprende com os seus pecados, nem está verdadeiramente aberto ao perdão. É uma tremenda corrupção. Com aparências de bem, devemos evitá-lo, pondo a igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres. Deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais. Este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Pois bem, fecha aspas, esse belíssimo pensamento de Papa Francisco está
na Evangelho Gaudium, números 96 a 97. E o que faz os poderosos, as potências, os poderes serem abalados com a chegada do menino Deus? O que tem de especial a presença de Jesus no mundo, a ponto de representar um transtorno, um pesadelo para aqueles que dominam e desfrutam deste mundo e das pessoas que nele existem? Foi o modo como Deus entrou na história e se fez presente entre os seres humanos que abala os poderes e poderosos. O menino nascido em um estábulo, o Deus encarnado vindo ao mundo, pobre entre os pobres, frágil entre os frágeis, inseguro entre os inseguros, ameaçado entre os ameaçados. Diante desse fato, o que sobra, o que resta, é a nossa humanidade, feita de proximidade, fraternidade, respeito, justiça e bondade. Isso transtorna a lógica elitista do judaísmo oficial, que esperava um Messias rei, nascido em berço de ouro, destinado a ser um guerreiro conquistador de terras e pessoas, à custa da vida e da violência. O Messias da vida não foi compreendido e acolhido por aqueles que aguardavam o Messias da morte, o Messias do poder, da conquista. Tudo isso deve nos inspirar e nos conduzir em nosso modo de viver, de praticar o nosso cristianismo. E fica aqui a pergunta: que tipo de Messias nós estamos a esperar? Que tipo de Cristo temos em nossa mente e em nosso coração? Meditem. E agora já está aparecendo aí para vocês na tela o texto dessa oração conclusiva da nossa reflexão sobre o Evangelho do primeiro domingo do Advento. Vocês poderão rezar juntamente comigo. Senhor Jesus, te dou graças por este novo ano litúrgico, ano de graça e caminho de santidade. Não somente o meu corpo, mas também a minha alma tem necessidade de manter-se em boa saúde. Ajuda-me a empenhar-me com fé e coragem neste advento. Faz que eu saiba erguer a fronte e olhar para o alto, para ti que vieste, que vem e que virás no final dos tempos. Todos os seres humanos te procuram. A inteira criação pede por ti. Revela-te a nós agora. Vem conosco, caminha conosco. Senhor nosso Deus, nós te esperamos, não para nos despirmos de nossas responsabilidades, mas para nos devolver o compromisso. Não para ser consolados, mas para aprendermos a consolar uns aos outros. Senhor nosso Deus, nós te esperamos, não para te extrair um segredo, mas para compreender e para acolher o teu mistério. Não para resignar-nos à morte e à violência, mas para acreditar que podem ser vencidas. É uma bela oração composta pelo Frei Carlos Mestres, que vive aqui no Brasil conosco. Beijo no coração de cada um de vocês, como foi bom estar aqui. Deus vos conceda um abençoado final de semana e até a próxima ocasião, se Deus quiser.